Olá, graça e paz a todos. Espero que esteja tudo bem com você. E espero também que as bênçãos de Deus continuem, porque as bênçãos de Deus nunca deixam de ser derramadas sobre nós. Por isso digo assim, espero que as bênçãos de Deus continuem sendo aí derramadas sobre a sua vida. Que tenhamos essa mentalidade de gratidão a Deus. Não é porque estamos vivendo esse tempo difícil, ou as circunstâncias que nos advêm, os problemas, as questões, que Deus não está nos vendo, não está participando da nossa vida e também não está nos abençoando. Claro que sim, Ele está nos fortalecendo em todo o tempo e nós, pela fé, cremos que todas essas dificuldades, os problemas pelas quais nós passamos, é tão somente para um crescimento nosso e Deus que nos fortalece, nos abençoará, nos ajudará a vencermos toda e qualquer situação, tá certo? Na briga, na luta, sempre não podemos desanimar. Ok, 28 de junho, então, é domingo, e a nossa reflexão para hoje está em Marcos 15, de 21 a 27. Evangelho de Marcos 15, de 21 a 27. Né? Eu vou estar lendo, então, a palavra do Senhor nessa manhã para a gente, que diz assim. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz, levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram um vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. E o crucificaram, dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com que cada um iria ficar de ambas as partes. Eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram, e assim estava escrito na acusação contra Jesus, é o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Bem, o texto que nós acabamos de ler fala aqui sobre a via dolorosa, o caminhar de Jesus, levando a sua cruz até o Gólgota, ou seja, o lugar da crucificação. Este é o contexto. Então, analisando esse texto breve que nós vemos aqui, porque o contexto é maior, a nossa reflexão hoje, então, pela vida, olhando para a vida de Jesus e olhando para a vida daqueles que estavam com ele também no cortejo, carregando a cruz, tá? O tema é 4 maneiras de se carregar a cruz na vida. 4 maneiras de se carregar a cruz na vida. Entendendo nós que naquele dia da crucificação da sexta-feira, os 4 personagens ali, cada um deles nos representa, tá? Mas 4? Uhum. 4, porque teve um ali que ajudou Jesus a carregar a dele, um tal de Simão chamado Cirineu, tá? Então, Simão, Jesus e, obviamente, os 2 ladrões, tá? Então, 4 que carregaram a cruz e esses 4, então, ali nos representam, então, na vida, ao carregarmos a nós. Então, vamos lá, então. Todos os evangelhos narram, então, a sexta-feira da crucificação, a sexta-feira em que 4 homens, então, carregaram as suas cruzes. Tá? 2 destes, o texto nos diz bem, no final, versículo 27, que eram ladrões. Jesus carregou a sua cruz, mas ele não teve culpa nenhuma de recarregar aquela cruz, porque a cruz que Jesus carregou não era tão somente dele, era nossa. Então Jesus ali, tanto ele quanto o Cirineu, eles não tinham culpa nenhuma de estar carregando a cruz. A cruz que ambos levaram era uma cruz nossa. Os 2 ladrões que estavam levando a cruz deles, eles eram culpados e eles estavam ali naquele momento carregando a cruz e iam ser crucificados porque eles deviam. Tá? A avenida pela qual eles carregavam a cruz até chegar ali no Gólgota é conhecido como, nós já falamos, uma via dolorosa, ou seja, uma avenida de agonia, uma avenida, um percurso em que a pessoa ia até ao local para ser crucificado, para morrer, nada fácil.
Então você já vai associando essa mensagem comigo, porque essas pessoas que nós vamos pegar para falar na vida a respeito delas, eles atravessaram ali aquele momento, aquele espaço de tempo, mas prefigurando uma vida inteira, que às vezes nós levamos as nossas cruzes pela via dolorosa da vida. Mas a gente vai tirar lições disso. Então a narrativa desse texto e esses personagens que nós vamos falar é cheio de significados. E aí nós queremos então analisar quais foram as maneiras, as atitudes desses personagens ao levarem as suas cruzes pela vida. Certo que todos nós na vida levamos a nossa cruz, cada um, claro, por si. Então o enfoque aqui de hoje que eu quero dizer a respeito da cruz não é aquela cruz de Jesus, porque aquela de Jesus só ele poderia levar para pagar e perdoar os nossos pecados. Mas a ideia aqui hoje, quando nós estamos falando de cruz, que é um símbolo de sofrimento, a cruz, um símbolo de luta, um símbolo das questões da vida, e essa cruz que nós vamos estar pontuando hoje aqui, que Jesus nos convida a levar também, ela é uma cruz universal. É uma cruz das nossas emoções, é a cruz das nossas questões, é a cruz dos nossos problemas familiar, é a cruz dos nossos problemas da sociedade, cruz diversas. É a cruz que pode ser até mesmo uma questão do casamento, dos filhos. Para quem não está casado, é a cruz das suas emoções, porque quer casar e às vezes não encontra o par certo, correto, está esperando em Deus. Então é uma cruz com várias questões e é uma cruz diversa. E o certo é que na vida cada um tem a sua. E a gente vai aqui analisar essas 4 maneiras, então, de como a gente pode estar levando a cruz na vida, pela via dolorosa da vida, já que a cruz é universal, ok? Falando sobre isso, então, os 4 hoje, então, nos representam, tá? Cada um de nós. Jesus, antes de tudo, já em Lucas 9:23, pregando a palavra, pregando o evangelho, ele diz assim, olha, se alguém quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus naquele dia, obviamente, ali naquele exato momento, tal, pelo contexto, eles pegaram a cruz na sexta-feira e foram crucificados naquela mesma sexta-feira. Só que aqui no texto Jesus está convidando para a gente pegar a cruz, nossa, todo dia, para a luta, para o trabalho, para as questões e jamais desistir. Mas vamos lá. Todos nós passamos aqui na vida e carregamos as nossas cruzes. Temos os nossos sofrimentos, e sabemos que um dia, claro, todos nós vamos morrer. Mas a questão é que quando chegar isso, como é que a gente vai estar aí caminhando, então, pela via da vida? A diferença, então, que vai fazer para cada um de nós, uma vez que a cruz é uma missão, uma vez que a cruz todos nós carregamos, a diferença é como nós vamos carregar. O que isso vai nos servir? O que isso vai nos melhorar? Vai valer o que para nós? Que propósito a nossa cruz, olha só, que propósito a cruz que nós carregamos aqui vai servir para exaltar a Deus e para abençoar outras pessoas. A cruz da vida que nós carregamos tem que ter um propósito. E, obviamente, nós precisamos olhar para aqueles que carregaram as suas e aprender as lições. É essa a ideia. Já que não tem como nós fugirmos da cruz, nenhum de nós, então a gente vai analisar essas 4 atitudes desses carregar a cruz. Então, vamos aqui à primeira. A primeira maneira, ou a primeira atitude aqui de se carregar a cruz, nós encontramos, então, um camarada chamado aí, o Simão, o Cirineu. E o texto nos diz que quando ele ia passando, ele vê, então, 3 carregando a cruz e um deles cai. Olha só, o Simão Cirineu estava passando por ali. Alguns advogam, inclusive, que Simão Cirineu, ele era um africano, tá? Ele era de Cirene, ali do norte da África, e que era um judeu africano, inclusive. Ele tinha ido a Jerusalém para a festa da Páscoa, e ele vinha atravessando ali, ele vinha do campo, ia atravessar Jerusalém, e no momento que ele estava passando por ali, para as comemorações da Páscoa, ele vê então aquele cortejo de 3 homens carregando as suas cruzes e um cai. Percebeu que pela vida
esse sirineu ia passando por ali. Ele não estava carregando cruz nenhuma até então, digamos assim, mas ele ia passando por ali. Atenção, porque nós dissemos que dos 3 que estavam carregando as suas cruzes, um caiu. E esse que caiu era Jesus. Aqui já vai uma observação. Você que muitas vezes na vida se considera um fracassado, um falido, um caído, um deprimido, fica sabendo que Jesus, também como homem, ele caiu debaixo da sua cruz. Jesus era humano. E até Jesus ele precisou de ajuda para carregar a sua cruz. E tem mais. Ele aceitou. Jesus era humilde, né? Manso e humilde de coração. E Jesus aceitou que aquele moço o ajudasse a carregar a sua cruz. Mas voltando aqui à fala a respeito do Simão, o sirineu que ia passando, podemos dizer assim que pela vida, ele ia passando ali por uma festa, ia passando ali a festa da Páscoa, do nada, e passando ali observando aquele cortejo e também toda a multidão, do nada, os soldados romanos olham para Simão e dizem assim: ei, você aí, vem aqui e você leva a cruz dele. Na vida nossa, às vezes, não é assim também? Na vida, um inesperado do nada, o que não fazia parte da nossa vida até então, pode ser a cruz nossa, nesse momento, um divisor de águas, inclusive, para a vida. Simão ali, ele não teve opção a não ser pegar uma cruz, que não era obviamente dele, mas ajudar a carregar aquela cruz. Vai prestando atenção, porque são maneiras na vida que nós temos de carregar a cruz. O pior castigo, então, para Simão aqui, não era nem carregar aquela cruz, porque alguém já disse, pode ser mesmo, ele era um negão forte, ele era africano, tinha assim, né, era musculoso, alto, alguma coisa assim, e ele não era problema carregar aquela cruz. O problema todo é porque ele estava passando ali, naquele momento, pela vida, e a pergunta era, por que eu? Você já prestou atenção que algumas vezes na nossa vida a gente fica pensando, por que eu carregar essa cruz? Por que não o outro? Eu não estava, essa cruz não é minha, mas por que eu? Será que Deus não nos mandou na vida para a gente ajudar outras pessoas a carregarem a cruz delas? Será que não é oportunidade para a gente se rever na vida como um Simão, um sirineu? Será? Eu acho que não é, nem será. Eu tenho certeza. Essa é a nossa pergunta de muitos. Eu estava passando aqui, por que isso comigo? Tá? Por que isso aconteceu comigo? Com a vida de Jó foi assim, e com outros também, que aqui na mensagem não dá para a gente colocar, às vezes, porque algumas coisas acontecem com a gente, o inesperado, talvez uma doença, talvez um acidente, talvez uma questão com o filho, talvez uma questão com a esposa, com um ente querido, com um amigo, na cidade, e algo assim nos acontece uma cruz. Está aí. Eu acredito que nós somos, então, esses Simões, se eu posso dizer assim, sirineu, que Deus nos colocou na vida para levar e ajudar outros. Ainda bem que, do nada, Deus prepara um Simão, coloquei aqui nesse primeiro ponto, na nossa vida, para nos ajudar a carregar a cruz. Mas tem mais, Deus não só prepara um Simão, como eu também acredito que o Simão da vida, em outras, para ajudar outras pessoas, pode ser eu e você. Então, 4 maneiras de carregar a cruz. Se você está sendo Simão na vida de alguém que caiu para ajudar a carregar a cruz, não reclame não. Ajude, porque esse é o momento da vida especial que Deus preparou para que fosse você, um Simão na vida de outros. Vamos à segunda atitude aqui, então. E agora a gente vai falar, porque são 4 que carregaram a cruz, e agora a gente quer falar de um dos ladrões. O texto que nós lemos, e os evangelhos também, não dá o nome deles. A tradição católica é que dá o nome dos dois. Diz que o bom ladrão era Dimas, tá? E o mau ladrão, o da esquerda, né, era um tal de Gestas. Tá? Então, nós vamos falar aqui dessa outra maneira de carregar a cruz, que foi a do bom ladrão, no caso, que nós vamos chamar aqui para personificar o camarada, né, como Dimas, tá?
A maneira de carregar a cruz na vida. O segundo, então, que é o Dimas, esse reconheceu que estava ali por merecimento. Quando acertou e ele aceitou isso, sua cruz ficou mais leve e aí houve esperança para a sua vida. Ele entendia que estava ali por causa das consequências. E, obviamente, aqui é uma outra maneira de a gente carregar a cruz na vida, quando nós entendemos que muitas coisas que nós fazemos aumentam o peso da nossa cruz, ou a gente até pega a cruz para colocar nas costas, porque a gente deve. Mas quando a gente entende isso e coloca isso nas mãos do Senhor Jesus, aí fica mais fácil seguir o cortejo e ele nos abençoa para levarmos a nossa cruz. Então, o princípio que nós precisamos entender, e aquele bom ladrão, que nós chamamos de Dimas, esse é o princípio do reconhecimento da vida. Se você tiver coragem de aceitar o seu fracasso, os seus erros, os seus pecados, e mudar o discurso e assumir a vida, fica mais fácil de carregar a cruz e chegar aonde ele chegou. Onde é que ele chegou, pastor? Porque na vida todos nós carregamos a cruz, beleza? Pois esse Dimas aqui, ele chegou ao paraíso, porque ele reconheceu que ele estava carregando a cruz por seu próprio merecimento, tá? E aí, ele morreu, mas ele chegou ao paraíso. E essa é a mensagem do Evangelho. Jesus veio para os que se rendem. Jesus veio para aqueles que reconhecem a vida e se arrependem. Fracassados, Jesus veio para os fracassados, os falidos, para que reconheçam o seu passado sujo, como aquele ladrão, que nós chamamos de Dimas, que era o bom ladrão, na cruz, e que eles sabem que não podem fazer nada para sair dali por si mesmos. Dimas, então, reconheceu a graça do Evangelho. Isso aí mudou tudo na vida dele, mesmo na última hora, porque foi na última hora, pregada na cruz, que ele disse para o Senhor Jesus: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Então, essa é uma maneira de carregar a cruz na vida. Tem gente que acha que foi injusto por estar carregando a sua cruz na vida. Mas eu te digo que nós também devemos ficar firmes até a última hora, carregando a nossa cruz em Jesus. Mesmo porque nenhum de nós merece nada de Deus e nós temos que entender que nós falhamos. E aquele ladrão entendeu que ao longo da vida ele falhou e que ele precisava de Jesus. Uma observação no ponto aqui, olhando para a vida do Dimas, que carregou a sua cruz, e como ele carregou a sua cruz na vida, é essa observação. As falhas do passado não são ocasião para Deus nos destruir. Deus quer sempre nos salvar. Seu arrependimento foi a passagem para a misericórdia de Jesus agir na sua vida. E Jesus disse a ele: hoje mesmo eu te digo que estarás comigo no paraíso. Ou te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Dimas, ele levou a sua cruz da vida e ele encontrou graça por ele ter levado a sua cruz e ter seguido a Jesus e se arrependido dos seus pecados. O terceiro que nós vemos aqui é o ladrão da esquerda, que é o Gestas. E aqui, esse é o mau ladrão porque ele não se arrependeu. Está aqui uma outra maneira de carregar a cruz. Ele saiu culpando tudo e todos, inclusive a Jesus. Ele foi crucificado e morreu e condenado pelos seus próprios crimes, mas ele não encontrou lugar de arrependimento na sua vida. E ele ficou o tempo todo culpando Jesus e ele não se melhorou em nada. Alguns dizem até que Dimas e Gestas eram parceiros, tá, da violência, eram parceiros de roubo, assim podemos dizer, eram parceiros do mal. Agora, em passando pela vida é muito interessante, olha só. A cruz melhorou, porque se arrependeu. O outro, a cruz, piorou, porque ele não se arrependeu. E às vezes nós encontramos pessoas assim na vida. Não reconhecem na vida os seus erros, não reconhecem os seus pecados. Ao invés de melhorar, pioram. Ao invés de tornarem a vida um pouco mais doce, a cruz um pouco mais leve, elas amargam-se. O Gestas, o mau ladrão, ele preferiu se vitimizar. Ele se violentou. E aí ele saiu jogando a culpa em todo mundo. Jogou a culpa no seu companheiro, jogou a culpa no próprio Jesus, saiu esbravejando na vida, de que de nada vai adiantar. Interessante que nos versículos 29 a 31, olha só o que ele disse para Jesus, totalmente diferente do que o Dimas disse. Ele disse assim: ô Jesus, zombando inclusive, salva-te a ti mesmo, desce daí da cruz,
No Lucas 23, 40, o Dimas ainda disse assim para o Gestas: Ô Gestas, nem mesmo temes a Deus estando em igual sentença? Meu amigo, você que me ouve, meu irmão, nós carregamos as nossas cruzes na vida. Mas que a cruz que Jesus disse que é para nós pegarmos e carregarmos, que nós possamos melhorar com ela. A cruz não pode ser para nós um fim em si mesmo. A cruz deve ser para nós poder de Deus e salvação, assim como foi para Jesus. E nós, em crendo nele e na morte dele na cruz, nós somos salvos. E nós nos arrependemos dos nossos pecados e fazendo na vida aquilo que é certo, não nos vitimizando, nem zombando, jamais, levando a nossa cruz num posicionamento, com proposta daquilo que Deus tem para nós cumpriremos o propósito de Deus na vida. Se é na família, vai ser na família. Se é na igreja, vai ser na igreja. Mesmo porque eu acredito que a cruz nem são os outros. A minha tia, eu tinha uma tia que ela falava assim, que a cruz dela era o meu tio, que era o marido dela. Mas nada, a cruz era ela mesma. Uma pessoa amarga, uma pessoa que não se deixava falar, uma pessoa embrutecida, uma pessoa que nem as dificuldades, os problemas, nem a cruz a melhorou, a piorou. E ela também, até às vezes, blasfemava de Deus. A cruz que nós temos para carregar, jamais ela tem o peso maior do que nós podemos suportar. Porque na vida, como nós falamos no início da mensagem, todos nós carregamos a nossa cruz. E nós precisamos carregar a nossa cruz com reconhecimento de que nós somos devedores, mas para exaltar e engrandecer o nome do nosso Deus. Vamos carregar a nossa cruz, porque na cruz há bênção e vitórias também. Tem gente que a cruz piora. Ao invés de olhar para si, fica zombando e criticando dos outros e até mesmo de Deus. Ser humano é assim mesmo, como eu coloquei, quer se justificar sempre. Nós precisamos entender que a culpa é nossa. E o problema de Gestas é que ele não fez como seu companheiro Dimas, o bom ladrão que se arrependeu. O problema de Gestas é que ele achava que a culpa da cruz dele era de todo mundo, menos dele. E aí ele terminou a vida como terminou, sem arrependimento e sem chegar ao paraíso. Quem vive a vida assim, sempre culpando alguém, não vive com dignidade, não morre com dignidade e ainda perde o paraíso, que é a maior bênção de Deus. A quarta maneira de carregar a cruz, obviamente, porque nós já vimos os três, Simão, tá? Deus o preparou para que ele estivesse ali carregando a cruz. O do bom ladrão, que é o da direita, Dimas, e o da esquerda, Gestas. E a quarta maneira de se carregar a cruz na vida é a do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver como ele carregou a dele? Então, bem, Jesus estava lá obrigado também a carregar a sua cruz. Como, pastor, Jesus estava obrigado? Estava. Quer ver só? Que interessante. Mas Jesus ele não estava na vida ali carregando a cruz, obrigado pelo Império Romano. Jesus não estava ali obrigado a carregar a cruz por Pilatos. Jesus não foi obrigado a carregar a cruz por Herodes. Jesus não foi obrigado a carregar a sua cruz nem por Deus. Deus não obrigou Jesus a carregar a cruz. Mas Jesus estava ali obrigado. Que história é essa, pastor? Como? Olha só que interessante. Quem colocou então Jesus na cruz? Bem, a maior força que existe no mundo colocou Jesus na cruz. A força do amor, a força da dedicação, que é tudo sinônimo de amor, a força da empatia, a força de querer ver o outro bem, a força do altruísmo, tudo isso é amor. O amor, então, impõe a quem ama a disposição de se sacrificar. É interessante, inclusive, que na vida, quando nós carregamos a nossa cruz, se nós não temos a disposição de nos sacrificar, a gente não ama, porque o amor impõe sacrifício. E quando se ama de verdade, aquilo que é feito por sacrifício não é um sacrifício mesmo, mas é tão somente amor. É o amor incondicional que a gente nem entende. Quando a gente faz por amor, a gente faz com propósito, a gente faz porque quer. E Jesus estava ali tão somente obrigado por amor ele se sacrificou, entendeu? Isso se aplica à vida nossa, em todas as áreas da nossa vida, com as cruzes que nós carregamos. Mas se é por amor, eu diria que é o sacrifício de amor que vale a pena.
A gente carrega a cruz dos filhos, a gente carrega a cruz da mulher, se for preciso, a gente carrega a cruz do amigo, a gente carrega a cruz da igreja, a gente carrega a cruz da família e a cruz que for necessária para a vida, a gente leva. Mas sem jamais reclamar. A Bíblia diz que Jesus o tempo todo ele não abriu a sua boca, porque ele estava obrigado pela maior força do mundo, que é a força do amor. Aí ele fez como fez. Jesus disse uma certa vez o seguinte: olha, ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou, porque eu tenho poder para dar e tenho poder para tomá-la, mas eu quero dar por mim mesmo, porque eu vim para isso e eu os amo. Foi por amor. João 10,15 diz assim: quem ama não faz conta da dor nenhuma, quem ama se sacrifica, quem ama não joga na cara. Obviamente traduzindo aqui, parafraseando, quem ama, para quem ama, está tudo certo em todo e qualquer momento, porque o amor é incondicional e quem ama jamais cobra nada. Quem ama carrega a cruz com propósito, satisfeito com a missão e é livre do peso dela, pois a cruz é somente um meio e não um fim em si mesmo, de servir a Deus e servir aos outros. Qual é a sua cruz? Qual é a minha cruz? Que seja como a de Jesus. Jesus foi rejeitado na vida por muitos, por tudo e todos. Os amigos dormiram na hora mais difícil, ao invés de orar com ele e por ele. E Jesus estava lá firme, carregando a sua cruz, não só na sexta-feira, mas desde sempre. Ainda hoje o rejeitam e zombam dele, ainda ele carregando a sua cruz. E ele nunca, até hoje, reclama da cruz, jamais. E naquele momento, naquela sexta-feira, ele ainda disse, pregado na cruz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E pelo jeito, até hoje, nós não sabemos o que fazemos, e a grande maioria não. Quando às vezes a gente quer desanimar, a gente rejeita um pouco aqui, fala uma questão aqui ou acolá, olha, Jesus ainda diz, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Essa é a forma certa de carregar a cruz na vida, a de Jesus. Vamos para a aplicação, então, das 4 maneiras de se carregar a cruz na vida. Ainda hoje nós reclamamos da cruz da vida que carregamos. Nunca nos esqueçamos de Cirineu. Pode ser que não entendemos a vida, ou não entendamos o momento de por que as coisas não acontecem, ou porque nós estamos passando justamente no momento em que nós somos, às vezes, obrigados a carregar a cruz, não nossa, mas dos outros. E que eu acredito que foi Jesus quem preparou esse momento. Se Jesus nos preparou o momento de ajudarmos outras pessoas a carregarem as suas cruzes, ou as suas cruzes, ou a sua cruz, que possamos ajudar a carregar, que sejamos o Cirineu. A segunda, agora eu investi, estou falando do gestas. Tem às vezes as pessoas que não reconhecem e não assumem a sua cruz, não querendo mudar de vida. Esse é o gestas, não mudou de vida nem na última hora. Ele mudou e teve o fim que teve. Que jamais nós carreguemos a nossa cruz, mas sejamos como ele, culpando todos e todos e às vezes Deus, sendo que nós mesmos, às vezes não queremos mudar a nossa vida. Que a cruz que nós carregamos não nos piore, mas que nos melhore e nos faça nos render a Jesus. A terceira é a de Dimas. Ele carregou um peso maior que podia. Está certo. Ele reconheceu-se errado, mas ele se arrependeu, descansou em Jesus. A cruz dele não o piorou, a cruz dele o melhorou. A cruz dele, de Dimas, o ladrão que se arrependeu, foi um momento espetacular, porque ali ele estava tão perto de Jesus, foi crucificado com ele ali na direita, e ele recebeu todo o perdão para a sua vida. E a última de Jesus, que é a atitude certa que nós devemos ter diante da vida e da cruz que nós carregamos. A de Jesus, cruz nos ombros. A de Jesus, a maneira que ele carregou, com propósito. A de Jesus, sendo exemplo. A forma como Jesus carregou, de amor, bênção para si e bênção para todos. E no final de tudo, a cruz que ele carregou pela vida, ele ainda agradeceu. Agradeçamos a Deus pela cruz que nós carregamos, porque ele está conosco, ele nos ajuda, é certo. O convite dele, o de Jesus, ainda continua. É que nós peguemos a nossa cruz todo dia e
que nós possamos segui-lo. Segui-lo para onde, pastor? Até o lugar da nossa crucificação, porque ali, juntamente com ele, ele vai dizer para nós: eu te digo hoje, e foi o que ele disse para Dimas, você estará comigo no paraíso. Tem muita gente que está sofrendo, carregando a sua cruz, mas que Deus está levantando, está livrando em todo o tempo. Tá? E é isso que Jesus quer dizer para nós. Se algum momento nós precisarmos, fizermos alguma coisa que não condiz ao carregar a nossa cruz, saiba, nos apeguemos a essa palavra de Jesus que diz assim: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. E a história está aí para nos dizer o que nós precisamos entender e fazer. Aceitar o perdão de Jesus e carregar a nossa cruz, porque ela será, com certeza, na de Jesus, o ponto certo para a nossa libertação. Não desista da sua cruz, não. Eu também não vou desistir da minha, porque a cruz, estando em Jesus, é bênção e vitória para todos nós. Que Deus te abençoe. Até uma próxima reflexão. Tenha um bom domingo, você e a sua família. Em nome dele, de Jesus, que morreu por mim e por você. Amém.